que acho que até se a gente olhasse com mais carinho para as startups de impacto social, são as que promovem o bem da sociedade e ainda são financeiramente sustentáveis, né? A gente com certeza conseguiria resolver aqui dentro de casa, dentro do nosso território, muitos dos problemas globais e escalar isso para o mundo, né? Tem até muitas startups que falam, já cheguei para outros países que o pessoal, nossa, o Brasil, vocês são muito privilegiados, porque o país tem uma extensão territorial gigantesca, que tudo quando você lança, você consegue testar em diferentes regiões, como se você testasse em outros países. Sim. Porque o comportamento é diferente, muitas vezes até regras, legislações e tudo, então tudo muda sempre, né? Comportamento do usuário, tudo, então aqui a gente tem um grande potencial para tudo isso. Olá, muito obrigada por estarem aqui com a gente, aqui na B Startups, para esse podcast especial, Arthur e Carlos. Eu acho que para a gente começar a fazer esse nosso bate-papo sobre hubs de inovação, queria que primeiro vocês se apresentassem, por favor. Vocês dissessem para a gente quem são vocês e que hub vocês representam, pode ser? Pode sim. Ordem alfabética, vai lá, Arthur? Não, por favor, você primeiro. Os mais velhos primeiro, né? Os mais experientes. Bom, primeiramente, né, obrigado pelo convite, poder estar aqui mais uma vez compartilhando um pouquinho do que a gente tem hoje em Goiânia, né? Eu sou o Carlos Magno, líder de inovação hoje do Hub Cerrado, né? Venho, né, com uma trajetória empreendedora aí de mais de 15 anos, tocando uma empresa de base tecnológica. Mais recentemente, nos últimos anos, né, fiz uma transição de carreira aí, passando pelo governo do estado de Goiás, atuando em política pública, onde ajudei a implementar o Hub Goiás, né, que é um importante hub que nós temos lá na parte de fomento, né, para a parte de inovação e fundamental para a parte de cultura, né, da nossa região. E hoje no Hub Cerrado, né, onde vimos tocando alguns projetos que levou recentemente o Hub, né, a ser reconhecido pelo Top 1 Ecossistemas, né, regional lá de Goiânia, né, de hubs privados, pelo ranking 100 Open Startups. Então é um trabalho muito bacana que a gente vem fazendo para poder promover cada vez mais inovação, né, empreendedorismo, né, e resolvendo aí principalmente os grandes problemas que a gente tem, não só no Brasil, mas globalmente também por meio do empreendedorismo. Então, prazer mais uma vez poder estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês, principalmente com o Arthur, né, nosso chapa aqui, nosso colega já de alguns anos, né, Arthur? Sim, né, atuando aí no ecossistema. Vamos nessa. Muito bom, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bem, meu nome é Arthur, eu sou líder do Hub de Inovação do Moinho. O Moinho é um empreendimento imobiliário em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, mas muito mais do que um empreendimento imobiliário, a gente quer ser um vetor de transformação para a cidade. Então, a gente entende que as relações humanas, a convivência, ela gera confiança, a confiança gera colaboração e a colaboração, atualmente, é a melhor forma da gente crescer enquanto indivíduo e, consequentemente, crescer as nossas organizações, as empresas, o país como um todo. O Moinho ele tem 33 mil metros quadrados, dividido em 4 eixos: comércio, a gente tem estacionamento, farmácia, restaurantes, pizzaria, hamburgueria, sorveteria, cafeteria, serviço da prefeitura. Então, se coloca ali como um centro de serviços para a população e também para as pessoas que estão dentro do Moinho. A gente tem um segundo eixo que é saúde. A gente tem um plano de saúde lá dentro, uma clínica desse plano. A gente tem um laboratório clínico, um laboratório de diagnóstico por imagem e a gente também está levando agora uma academia relevante a nível nacional para dentro do espaço. Esse é o segundo eixo. O terceiro eixo é a parte de educação e trabalho, onde se materializa o Hub de Inovação do Moinho. Então a gente tem auditório, estúdio de podcast, salas multiuso, um mirante para eventos corporativos e o espaço físico do Hub de Inovação, um espaço de trabalho compartilhado, um coworking que é um dos benefícios das empresas que estão no nosso programa de membership. E por fim, o quarto eixo é moradia. A gente tem 180 apartamentos que vão servir como residenciais ou como short stay também, para que as pessoas possam ficar lá durante um dia, uma semana, um mês. Então a ideia é que esse ecossistema ele consiga se retroalimentar, fazendo com que as pessoas possam trabalhar, estudar, morar, cuidar da saúde, ter acesso a compras, lazer, tudo no mesmo espaço. Então a gente abriga um polo de empreendedorismo, porque a gente acredita que empreendedorismo, inovação, criatividade são vetores de transformação social, e a gente também vem articulando o ecossistema da cidade por meio do Sistema Municipal de Inovação, e o Moinho é um dos coordenadores. A gente também foi líder inovativa por Minas Gerais, a maior política pública de estímulo ao empreendedorismo inovador do Brasil, da América Latina. Carlos também em Goiás. Hoje, a gente
nós dois, enquanto Moinho e enquanto Hub Cerrado, a gente faz parte do programa de Fórum de Hub de Inovação do Brasil, da Associação Brasileira de Startups, e acho que esse é o contexto, né, que nos une aqui hoje nesse bate-papo. Aqui hoje, né? E além disso, mais recentemente, o Moinho foi selecionado, a gente tem muito orgulho disso, de ser para ir, a gente foi, na verdade, selecionado para ir para o Vale do Silício, para a Brasil Silicon Valley Conference, que é uma conferência da comunidade de tecnologia de brasileiros, brasileiras do Vale, que buscam transferir esse conhecimento para que o Brasil também se modernize, aumente a sua competitividade por meio da tecnologia e por meio da inovação. Muito feliz de estar aqui podendo trocar figurinha, compartilhar, ensinar um pouco, aprender muito com vocês. Nossa, olha, eu tô aqui já praticamente fazendo as malas e querendo conhecer aí pessoalmente o Hub Cerrado e o Hub Moinho, porque o trabalho que vocês fazem é realmente incrível. E como você comentou, Arthur, o que nos une aqui, né, é o programa de Hubs também, da Bay Startups. Então eu também vou aproveitar e vou me apresentar também. Sou a Karina Martins, eu sou a diretora do Hub Brasil Export, que é um hub também de inovação focado nos setores de portos, logística, infraestrutura e comércio exterior. E o nosso trabalho é totalmente focado, segmentado nesse setor. E a gente vem desenvolvendo um trabalho agora, junto ao governo também, com o apoio do Ministério de Portos e Aeroportos, onde o objetivo é a gente trazer não apenas soluções, como a gente tem aí um termo de cooperação para trazer plataforma virtual, sandbox regulatório e outras soluções para o mercado, como também influenciar em políticas públicas. Então, acho que um pouco do nosso papel, né, como hubs, é também trazer essa transformação para dentro do poder público. E aí a minha jornada também sou empreendedora, sou professora universitária de empreendedorismo, marketing, vendas, então... E aí eu queria comentar uma coisa interessante, é o 11º case, e até hoje eu vim em 10 edições, eu só perdi a do ano passado que eu estava em Lisboa no Web Summit. Porque eu tô aqui desde a primeira edição, quando tudo era mato. Então eu acho que isso é muito legal, reencontrar aqui e conhecer pessoas novas sempre. Cada ano que eu venho eu conheço pessoas novas, isso é muito incrível. Sim. E é uma honra para mim agora poder mediar esse bate-papo com vocês, né? Pela Bay Startups, né? Fazer toda essa conexão. Eu acho que para a gente começar a nossa conversa, quem está nos assistindo, a gente pode ter tanto público aí que já conhece muito sobre o mercado de hubs, quanto quem nunca ouviu falar, né? Eu acho que é importante sempre, como professora, eu sempre tenho esse lado educacional de vamos balizar todo mundo na mesma página. Queria que vocês contassem um pouco sobre o que é um hub de inovação, quais as características, qual que é a missão, contar um pouco sobre hubs de inovação em si, para a gente balizar todo mundo e depois entrar numa conversa mais quente sobre o assunto, pode ser? Pode ser. Bom, começa trazendo, já que você trouxe a ideia de mais educacional, né? Eu acho que o hub, ele é um elemento de conexão, né? Dentro de um ecossistema. E aí, quando a gente traz isso para outros cenários, né? Nós estamos aqui em São Paulo, e São Paulo existe aqui em São Paulo um grande hub logístico que é o aeroporto de Guarulhos. Então, vários voos que vêm para a América Latina, né, para a América do Sul, passam por Guarulhos, faz uma conexão em Guarulhos. Por quê? Porque Guarulhos é um hub logístico, né? Seja para cargas ou pessoas que estão passando por aqui e daqui vão para outros países, né, como Colômbia, Argentina, né, Chile, né, e os demais que estão aqui na América do Sul. Então, da mesma forma, né, os hubs de inovação, eles são elementos de conexão. Eu acho que esse é o a principal entrega que um hub tem, é de conexão. Mas de conexão humana, né? Como o Arthur falou, né? De pessoas, de talentos, de pessoas empreendedoras, né? E aí o perfil da pessoa empreendedora que é inquieta, né? Não é conforme a situação que está e ela não se conforma com o que está posto. Ela quer fazer coisas diferentes, ela quer promover, né, a mudança, e nesse sentido, né, o Hub, eu acho que tem o principal papel de promover, né, como nós temos dito lá no Hub, né, a gente fez até uma engenharia reversa daquilo que são as nossas três principais entregas. Né? Primeiro, que são as conexões estratégicas. Então, desde conectar grandes empresas com startups, empreendedores como investidores, né, empresas com talentos, né, para poder também fazer parte dessa jornada, experiências inspiradoras, né, então estar dentro de um hub de inovação
que acaba sendo um ecossistema, né, com vários players ali conectados, e uma educação transformadora, que a gente fala, porque normalmente não é uma educação que está ali na academia, né? Então, o que a gente tem ali transcende, né? A gente fala muito hoje sobre soft skills, mas a gente tem mudado um pouco para power skills, né? Que são as habilidades, né, que são tão exigidas aí pelo mercado como um todo, né? Que são habilidades e competências que faz parte desse contexto da inovação, do empreendedorismo, né? E que mesmo as pessoas que estão trabalhando dentro dessas empresas, elas precisam também intraempreender. E para desenvolver essas habilidades e competências, que normalmente não está ali dentro do escopo da academia formal que a gente tem hoje, os hubs são também excelentes oportunidades, né, para poder, seja participar de um workshop, de um meetup, de um hackathon, de um startup weekend, onde você vai desenvolver essas habilidades e competências, e como eu disse, não está na ementa da universidade, não está na ementa da escola tradicional, né, mas que ela complementa tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, o contexto da inovação, o contexto do empreendedorismo inovador faz parte disso, e aí eu trago essa mensagem de que acho que o principal é isso, é trazer para as pessoas, especialmente as pessoas, né, que estão conectadas a um hub, né, as conexões estratégicas, as experiências inspiradoras e uma educação transformadora que ajudam essas pessoas, enquanto profissionais, né, a evoluir dentro das suas carreiras, qualquer que seja ela, né, e também as empresas a gerar mais resultados com inovação. Para quem vem especificamente do mercado de TI, é difícil, né, complementar depois, né, as outras facetas do Hub de Inovação, mas felizmente eu e Carlos, a gente bate muita bola, né, nos eventos, tem a oportunidade de conversar, então a gente vai se complementando. Queria continuar, né, dizendo que quem vem do mundo do TI está acostumado com um equipamento mesmo, que chama Hub, que ele é justamente um conector de vários gadgets, de vários devices, enfim. Então, é bem essa a analogia, né? Como um conector. E acho que é interessante também compartilhar, Carlos, que existem diferentes tipos de hubs. Sim. Geralmente, a gente associa hubs de inovação a ambientes de inovação, não deixam de sê-lo, desde que o hub tenha um espaço físico. E aí, acho que vem um outro conceito importante, se for um hub com espaço físico, que é densidade. A partir do momento que a gente consegue ter gente boa, empresa boa no mesmo lugar, a gente, consequentemente, vai estar muito mais suscetível a encontros fortuitos, a encontros do acaso, que a gente chama de serendipidade. O Cubo, que é um dos principais hubs de inovação do Brasil, tem isso estampado, inclusive, nas suas paredes, serendipidade. O Instituto Caldeira também, acho que é um caso recente excelente, e eles trabalham muito com essa lógica de serendipidade as a service, porque a gente, para inovar, naturalmente precisa ter perspectivas diferentes. Eu costumo dizer que eu não concordo 100% nem com as coisas que eu penso, que eu falo, que eu faço. Quem dirá com o resto, né? Quem dirá com o resto. Né? E tá tudo bem. Acho que a gente tem que estar aberto ao contraditório para escutar pontos de vista diferentes. Afinal, né, o ponto de vista é só a vista por um ponto. Então, quando você tem várias pessoas pensantes, elas podem contribuir para o seu raciocínio e, consequentemente, você cria um ambiente que ele é muito propício para a inovação, desde que as pessoas estejam abertas a colaborar. Então, a colaboração também é uma palavra muito chave quando a gente olha para hub de inovação, porque, poxa, principalmente hoje em dia, né, com esse volume monstruoso de informações que a gente tem sendo geradas diariamente, é impossível uma pessoa saber tudo sobre tudo. Então, a gente sempre vai poder ensinar, sempre vai poder aprender, e essa é a mágica quando a gente tem essa densidade de pessoas, de empresas no mesmo lugar. A gente acredita, né? Hub Cerrado tem espaço físico, o Moinho também tem espaço físico, que a partir do momento que a gente coloca essa turma para ter oportunidades de contato e trocas recorrentes, a gente está mais perto de fazer com que elas possam tomar um cafezinho, discutir sobre algum assunto, discutir sobre alguma ideia, e isso acelera, né, o desenvolvimento, né, das pessoas, das iniciativas, das empresas, enfim. Mas a gente também pode ter hubs que não necessariamente têm espaço físico. Então a gente vai ter hubs que fazem programas de inovação aberta, que fazem scouting ou hunting de startups, procuram soluções inovadoras para corporações, e está tudo bem também. Então, acho que é importante também a gente trazer, acho que não tem muito o que complementar do que o Carlos traz sobre hubs, mas essa visão um pouco mais ampliada, né? Para você que está escutando a gente, pensar se na sua cidade tem um hub de inovação, se não tem, se valeria a pena ter, porque
ao meu ver, os hubs também cumprem um papel importante de fazer com que as pessoas não precisem sair das suas cidades, quase que de maneira obrigatória, para buscar aquela ajuda, o desenvolvimento em si, né? E conteúdo, conexões, capacitações. Eventualmente a gente pode oferecer isso por meio dos hubs nos diferentes ecossistemas locais de inovação que a gente tem no Brasil. A gente, particularmente, é super entusiasta desse movimento. Então, acho que para a gente também não se alongar e poder ter outras perguntas, vou parar por aqui. Mas me permita só uma parte também, que tem uma definição muito legal que eu vi esses dias do Daniel Lepnitz, lá de Santa Catarina, né, que foi presidente da CAT e hoje é presidente do Conselho da CAT, né, que também é um dos principais hubs. CAT é um dos grandes cases do Brasil, exatamente, perfeito. E ele fala assim, especialmente tratando dos hubs físicos, que ele fala assim, que é paredes com alma, né? Então, quando a gente fala sobre essa conexão de pessoas, né, da serendipidade, isso acontece se tiver, de fato, pessoas engajadas num propósito, né? E eu acho que faz muito sentido essa definição que ele trouxe recentemente dentro de um papo nosso, é bem legal. E isso é muito legal porque a gente precisa entender que os hubs são feitos de pessoas, né? Vocês falaram, são as conexões que importam. Né? As paredes são importantes, sim, o espaço é legal, ótimo, mas são as pessoas que importam, são as conexões, o networking que gera, é o apoio que uma startup vai dar para outra, é aquela troca que enriquece todo o processo, né? E aí da gente falar de enriquecer não só o processo, eu acho que é muito importante a gente parar para pensar também como que os hubs eles conseguem auxiliar no desenvolvimento econômico e local, né? Que a gente enxerga, a gente falou agora há pouco de políticas públicas, né? A gente deu uma pincelada ali, mas a gente sabe que os hubs eles têm grandes poderes de influência ali no desenvolvimento não só das soluções das startups que estão lá, né? Mas de mudar o mindset às vezes do governo, da população em si. A gente tem muitas comunidades de startups, né? Faço parte lá na região. Você falou que conhece o pessoal de Santos. Lá eu ajudei a fundar a Caiçara Valley, que é a nossa comunidade de startups. Eu sou uma das fundadoras desde 2019, lá que a gente está crescendo o movimento. E assim, como que a gente traz isso, a importância dos hubs para o desenvolvimento econômico, sustentável e local nas regiões? Como que vocês acham que a gente pode trazer esse impulsionamento? Você invocou o nome do Daniel. Acho que ele apareceu, o Dani apareceu. Você falou dele, eu olhei. A CAT e, consequentemente, Florianópolis são super casos para a gente, e enquanto povo brasileiro a gente deveria se orgulhar desse movimento, porque, e aí não sou de Santa Catarina, mas vou me permitir compartilhar um pouco da trajetória. Em 1980, a cidade era basicamente uma cidade que tinha como principal atividade econômica turismo. E numa época ali de transição, né, para a sociedade do conhecimento, eles começaram a perceber que eles precisavam, de alguma forma, se reinventar do ponto de vista econômico, e entenderam que TIC, a economia do conhecimento, poderia ser uma alternativa, principalmente porque Florianópolis é uma ilha. Então, não pode ter indústria dentro do perímetro urbano. De maneira geral, se a gente pensar, o planeta Terra acaba sendo, entre aspas, uma ilha também, né? Então, eu não tenho dúvidas que o caso de Florianópolis é uma excelente evidência de que tecnologia, software é uma forma da gente conciliar desenvolvimento econômico, principalmente no mundo cada vez mais digital, com desenvolvimento ambiental. Não só pela perspectiva de pelo menos diretamente, baixo impacto da atividade, mas também com a possibilidade de endereçar soluções escaláveis também para problemas socioambientais. Então, acredito que a gente precisa olhar, assim como as economias mais desenvolvidas do planeta já estão olhando, e hoje existem estudos que trazem que 20% da economia desse país já rodam em torno de empresas de tecnologia, de base tecnológica, outras startups. Não quero entrar no conceito, mas eles acabam sendo um pouquinho diferentes, mas a gente precisa entender que essa matriz digital ela vai ser determinante para a gente pensar na geração de riqueza e no desenvolvimento do Brasil como um todo. E aí, complementando esse raciocínio, é muito difícil você pensar no desenvolvimento de um país continental como o Brasil, que é muito diferente entre si, que tem 5.570 municípios e só 27 capitais, só nesse espaço restrito. Então, eu acredito também que os hubs possam ser, talvez sejam, a melhor forma da gente descentralizar esse desenvolvimento do país a partir da singularidade de cada território. Não existe território simplesmente melhor ou pior. Acho que depende sempre do que a gente estiver olhando. Sim, no final do dia, todo território
tem as suas particularidades e as suas riquezas, suas potencialidades. Então, se a gente parte delas por meio dos hubs, por meio das comunidades, por meio do estabelecimento desse ecossistema de inovação, eu penso que pode ser uma excelente forma da gente pensar o desenvolvimento do Brasil enquanto nação. Acho que bons pontos aí que o Arthur trouxe, né? E trazendo um pouco do cenário de Goiânia e de Goiás, né? Que a gente tem lá, quando a gente fala sobre território, onde eu vejo que a gente pode ajudar muito na parte do desenvolvimento, não só do território, mas principalmente do desenvolvimento econômico. O Centro-Oeste como um todo, e Goiás não é diferente, né? A gente é muito reconhecido no Brasil pelo agro, né? Mas quando a gente vai olhar a fundo, a gente tem muito pouca inovação, né? E principalmente pouca indústria ainda. A gente exporta muito commodity, né? Então a gente não, eu acho que o exemplo mais comum que a gente tem, né, especialmente vindo ali de Minas, né, que é a terra do Arthur, que é o nosso café, né? O café brasileiro é um dos melhores cafés do mundo, e aí a gente exporta daqui o grão. Esse grão vai para a Europa, os caras colocam isso dentro de uma cápsula e vende para a gente 10, 20 vezes o valor, né, do que a gente tem aqui da melhor qualidade. Né? E muitas vezes o café bom não fica aqui. O café que fica aqui é aquele café já mais fraco, o café ruim. O café bom vai para fora. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso até tem mudado um pouco, porque eu acho que o próprio brasileiro tem consumido melhor, né, melhores produtos, e isso acaba gerando uma demanda de mercado local também, de vários produtos, né, do café, da cerveja, né, do vinho, enfim. Então a gente também tem aprendido a ser mais exigente com os nossos produtos, mas falando novamente do contexto do agro, né, que é muito forte no nosso território. A gente vê que ainda tem muito espaço, né, para inovação. Claro que tem inovação no agro, não tenho dúvida disso, né, que existe muita inovação embarcada nas colheitadeiras, né, que tem muita inovação na parte de estudo de clima, mas eu entendo também que tem muito espaço para outras coisas surgirem, né, que eu não sei que coisas são essas, eu não sei ainda, isso precisa ser estudado. Senão a gente tinha feito, né, Carlos? Senão a gente já tinha feito, senão estava pronto, né? O que eu sei é que existe espaço para a gente poder agregar valor àquilo que a gente já produz em termos de Brasil. Quando a gente fala para esse cenário de que a gente exporta muito matéria-prima, por que não beneficiar aqui, agregar valor aqui e para exportar para os outros países já produtos, né, com benfeitorias e com valor agregado? Eu acho que esse é o grande ponto, né, que a gente precisa começar a olhar quando a gente olha para território, tanto mais regionais, né, como os nossos estados, que têm as suas características, mas para territórios também a nível de Brasil. Eu acho que a gente tem um espaço muito grande para crescer, e eu acho que esse espaço ele vai ser, não tenho dúvida de que ele só pode ser preenchido, né, com uma mentalidade empreendedora, com uma inovação, com muita ciência, pesquisa, desenvolvimento, né, e com muita colaboração, né, que também foi uma palavra muito forte aqui, que já foi trazida, né, uma colaboração de diferentes entes do ecossistema, com o setor público, com o setor privado, com a academia, né, trazendo para esse ecossistema cada vez mais talentos, né, capazes de desenvolver essas novas tecnologias, né? Então acho que esse é o grande ponto e a grande oportunidade que nós temos para desenvolver o território onde nós estamos, né? E os ambientes, né, como o Hub, lá em Goiânia, onde o Hub Cerrado está, ele parte desde de trazer uma densidade da nossa vizinhança, né? As pessoas que estão ali nos condomínios, as pessoas que estão ali prestando serviço, o restaurante, a cafeteria, a barbearia, o salão de beleza. Então, todos os serviços que estão ali próximo da gente, que estão servindo essas pessoas que estão trabalhando ali conosco, né? Até mesmo pensando um pouco maior e pensando também globalmente, né? Nós temos grandes desafios globais que vão ser resolvidos com inovação, e eu acredito piamente que o Brasil é um celeiro de talento que pode transformar, né, muita coisa, muito desafio que nós temos hoje no mundo. A fala do Carlos me lembrou também que é impossível a gente falar desse cenário de inovação, de ciência e tecnologia e de endereçamento de soluções para o mundo sem pensar em duas características do Brasil. Primeiro, que a gente é um povo absolutamente criativo. Sim. E segundo, que a gente é o país com a maior biodiversidade do planeta. Aqui você pode testar de tudo. Então, sinceramente, natural, enquanto brasileiro, eu tenho muita crença, muita fé no nosso país. Mas
se a gente pensar que, de fato, hoje a gente vive um ponto de inflexão do ponto de vista de mudanças climáticas, o Brasil tem um papel muito importante, até no cenário de climatechs e de desenvolvimento sustentável, porque a gente tem 20% da biodiversidade do planeta. E porque a gente tem um tecido, seja com o capital humano, seja com instituições de educação superior, que permite com que a gente seja quase que um laboratório para desenvolver soluções para o planeta. Isso pode parecer meio romântico, e talvez seja. A gente que trabalha com inovação, a gente acaba tendo uma carga também de propósito e paixão muito envolvida, mas é o que a gente acredita. Então, acho que essa dimensão também do Brasil, enquanto um país criativo e muito biodiverso, é importante também ser trazida dentro desse contexto da sua pergunta. Não, mas é real, sabe? Porque quando a gente fala hoje sobre segurança alimentar, por exemplo, que é um problema global. Quando a gente fala sobre geração de energia, especialmente energia limpa, que é um problema global. O Brasil, né? Ele tem assim acesso a todos Tem os todos os problemas elementos, globais ali, né? para a gente testar e validar todas as soluções. Exatamente. Então acho que tem muita oportunidade ainda para a gente globalmente se posicionar em vários setores, e principalmente em setores que são cruciais no mundo, sabe? Para sermos de fato um país com muita prosperidade, gerando muita riqueza para o mundo inteiro. Acho que até o que você falou se conecta muito com o conceito das ODS da ONU, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se a gente puxar ali as 17 ODS, tudo entra na questão erradicação da fome, energia limpa, entra em tudo isso, que acho que até se a gente olhasse com mais carinho para as startups de impacto social, são as que promovem o bem da sociedade e ainda são financeiramente sustentáveis, né? A gente com certeza conseguiria resolver aqui dentro de casa, dentro do nosso território, muitos dos problemas globais e escalar isso para o mundo, né? Tem até muitas startups que falam, já cheguei para outros países que o pessoal, nossa, o Brasil, vocês são muito privilegiados, porque o país tem uma extensão territorial gigantesca, que tudo quando você lança, você consegue testar em diferentes regiões, como se você testasse em outros países. Sim. Porque o comportamento é diferente, muitas vezes até regras, legislações e tudo. Então, tudo muda sempre, né? Comportamento do usuário, tudo. Então, aqui a gente tem um grande potencial para tudo isso. E aí, eu sei que a gente já está chegando meio na reta final, mas assim, eu queria que vocês trouxessem para a gente... do ponto de vista dos hubs, como que eles podem auxiliar? A gente fala muito sobre inovação aberta, né? Sobre desenvolver inovações não para uma empresa em si, mas para setores, para o mercado em geral, né? Como que startups, empresas e governos podem se beneficiar estando próximas dos hubs de inovação, né? A gente sabe que os hubs também enfrentam inúmeros desafios, como conseguir mantenedores, ter ali um engajamento ativo da comunidade, uma série de outros desafios que vocês enfrentam, eu enfrento e todos os outros hubs do Brasil também. Queria que vocês dissessem para a gente como que a gente consegue, nós como hubs, trazermos a diferença, né, na vida de empreendedores, de startups, de empresas tradicionais e de governos. Legal, vamos lá. O Arthur falou aí sobre diferentes tipos de modelos de hubs, né? Legal. Acho que além do físico, do digital, existe também os diferentes contextos de hubs que são privados, hubs que são públicos, ora com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, né? Os hubs corporativos também. Então, enfim, tem também uma outra gama nesse sentido. O Hub Cerrado é um hub privado, né? Embora nós tenhamos um instituto, né, que está ali muito próximo da gente também, mas nós somos uma empresa privada e nós somos uma empresa que precisa olhar sempre para a geração de caixa, né? Então não é à toa que um dos modelos de negócio é a parte do real estate, e a gente super entende isso. Mas da mesma forma que a gente falou agora há pouco sobre gerar valor, né? O que faz uma pessoa tomar uma decisão talvez de atravessar a cidade, né, para poder estar no Hub Cerrado, né? Ao invés de decidir ir para o coworking que está na esquina de casa, é essa geração de valor, né? Então, olhando para todo esse contexto né, que você trouxe do Open Innovation, né, da inovação aberta, propriamente dito. Então, como que o Hub atua? Hoje nós atuamos tanto no caso das startups, né, numa série de recursos e benefícios para as startups, por sermos privados e entendendo o momento que nós temos hoje de maturidade de ecossistema, tanto a nível de Brasil, mas também a nível local,
a gente entendeu, no caso do Hub, que existe uma série de acessos, seja política pública, né, e outros recursos, como incubadoras, né, programas de pré-aceleração. Então, tem um monte de gente fazendo e gerando oportunidade para quem está no 0 a 1, né, que é a ideação e validação. Como é que eu construo meu MVP? Como é que eu trago meu primeiro cliente? Como é que eu gero valor? Tá, beleza. O que a gente começou a perceber também? Que depois que as pessoas passam por esses programas de pré-aceleração e aceleração, né, ora rodados por players locais, ou até mesmo a incubação, né, porque a incubação da universidade, ela tem aquele ciclo, né, de, às vezes é 1 ano mais 1, ou então 2 anos mais 1 ano, então chega um tempo que finda, a incubadora gradua essa startup, e para onde que eu vou agora? Você segue né? a carreira solo, a parte mais difícil. Exatamente. Então, a gente entendeu que a gente pretende gerar mais valor para negócios que já estão em operação, que já têm o seu primeiro cliente ou segundo cliente, ou seja, já começou a gerar caixa. Primeiro porque, como eu disse, né, a gente não tem um modelo de gratuidade, embora nós, junto ao governo, a gente gera uma oportunidade para que os governos, via Sistema S, via secretarias municipais de Estado, a poderem apoiar e continuar apoiando esse empreendedor na fase seguinte da jornada. Então, é uma oportunidade também para esses players, né? E aí a gente continua ajudando as startups num estágio mais maduro, onde ela está numa atração, buscando chegar numa escala, buscando ter acesso a venture capital, buscando ter acesso a mentores com executivos de empresas mais maduras, né? Buscando ter acesso ao mercado, que é o principal para qualquer startup. Né? E aí gera-se, então, essa oportunidade também para uma grande empresa, porque a grande empresa, né, uma corporate, como a gente fala, né, ela dificilmente vai conseguir fazer negócio com uma startup que está muito numa fase inicial de ideação e validação. Ela vai querer enxergar nessa startup alguma prova, né, de que ela consegue de fato entregar aquilo que ela está conseguindo, que ela se propõe a entregar. E aí, essa empresa, essa corporate, ela tem essa oportunidade de estar conectada a um hub, né, como o Hub Cerrado, para encontrar essas oportunidades nas startups. Então, aqui eu falei, né, sobre Venture Capital, falei sobre startups, falei sobre grandes empresas, e aí entra naquele conceito inicial da conexão, né? Então, eu acho que dentro desse conceito, desse contexto da inovação aberta, o Hub, ele é um ambiente, seja ele, né, público, privado, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, né? E cada um dentro da sua característica, de gerar valor para todo esse ecossistema, inclusive para a política pública, né? Porque a gente não só consegue dar sequência no apoio para essas startups que começam a entrar no mercado, mas ainda precisa de algum acesso a recurso público, mas também na parte regulatória, na parte de legislação, a gente podendo ser também esse player, como nós temos em Goiás, o Pacto Goiás pela Inovação, que reúne, né, os agentes do ecossistema, a gente passa a ser também um porta-voz dessa necessidade do setor produtivo, né, tanto dos anseios dos empreendedores de startups, né, que sofrem ainda com a regulação, né, que nós temos nos municípios, estados e até na nação, mas também com as empresas, para dar segurança jurídica para elas, para que elas consigam também ter um melhor relacionamento com as startups, para os investidores, né? Então a gente tem passado também por uma transformação, né, dentro do Brasil de marco regulatório, né, como lei da inovação, marco legal das startups, que é um papel super importante que a própria BEI Startups faz junto aos governos, e que a gente deu só um primeiro passo, né? Quando a gente fala de sandbox regulatório, como que eu crio uma relação com governos para poder fornecer também para governos, né? O governo também precisa de uma segurança jurídica para poder fazer uma contratação de uma startup, né? Então a gente vê alguns avanços acontecendo pelo Brasil, né? Aqui em São Paulo, né, tem um trabalho, né, o Highlander está à frente aí também, que é um trabalho muito bacana. Lá em Goiás, né, o processo que a gente começou lá em 2019, né, hoje existe uma política pública, como eu falei, que é o Hub Goiás, né, que a gente ajudou a desenvolver ali no começo do projeto, que hoje roda programas de Open Gov, né, então programa de inovação aberta junto ao governo. Então os hubs, eles têm um pouco dessa competência,
né? E especificamente do Hub Cerrado é isso que eu falei, a gente entendeu que dentro do nosso território, aquilo que está posto hoje para a inovação, para as startups, a gente consegue ajudar num estágio um pouco mais avançado. Para quem não está nesse estágio ainda, a gente fornece para elas informações estratégicas para que elas possam conectar nesses programas que são equity free, que são gratuitos. Então é um primeiro acesso, mentorias, acesso ao primeiro recurso, né? Então a gente tem as parcerias, como a Base Startups também tem, né? Com as Big Techs que fornecem acesso a cloud, né? Acesso a recursos educacionais. Então tudo isso é fundamental também para os negócios que estão começando. E no caso das grandes empresas, aquelas que estão mais próximas da gente ali, né, médias e grandes empresas, que estão passando por transformação digital, que estão passando por processos também de cultura, né, de trazer novos processos, que aí são inovações mais incrementais, né, eles não têm essa característica de tender por disruptivo, mas também é necessário trazer inovação para dentro dessas empresas. A gente consegue ajudar também de alguma forma, seja prestando uma consultoria, conectando com algum parceiro também que possa ajudar essa empresa, né, a promover a inovação nos seus processos, nos seus projetos, e assim a gente cria de fato um ecossistema, né, que é próspero e ajuda profissionais, startups, investidores, empresas também a avançarem nos seus negócios. Vou puxar a palavra ecossistema e trazer um conceito também que é muito difundido quando a gente fala sobre o assunto, que é a quádrupla hélice da inovação, Sim. tríplice hélice, quíntupla hélice, enfim. Que só cresce, que bom, que bom. Não existe um termo absoluto, por isso que é importante fazer a ressalva, mas fato é que aqui a gente está falando sobre a interação entre, primeiro, o setor produtivo, que, via de regra, quando a gente fala sobre empreendedorismo, é o primeiro cliente, né, o primeiro ator mais afetado, influenciado. Segundo, o governo. Terceiro, academia, instituições de educação superior. E, por quarto, sociedade civil. Particularmente, esse é o framework que eu prefiro. E o quinto agora é os investidores, né? Que é a parte do capital, né? Que também é importante. E eu já vi um sexto que é meio ambiente, né? Assim, cada vez a gente ouve diferente o discurso mas muda. é sobre isso que a gente está falando, tá, pessoal? E aí, tentando, resumidamente, trazer como que o Hub interage com esses atores, né? Quando a gente olha para o setor produtivo, a gente não pode pasteurizar, né? Porque existe empreendedor, existe startup, existe pequena e média empresa, existe a corporate, mas basicamente todas essas pessoas, todos esses veículos de empreendedorismo, eles vão procurar, vão interagir com hubs para eles poderem ter acesso a conteúdos, a capacitação, a conexões e, fazendo até um deparo com a universidade enquanto instituição, né, que é uma instituição milenar, muitas pessoas vão à universidade primeiro para acessar aquele conteúdo e aquele empilhamento de conhecimento que existe há 1000, 2000 anos, mas também elas vão até as universidades para procurar pessoas boas, para procurar contatos, pessoas com que elas vão poder, de alguma forma, depois desenvolver algum tipo de projeto. Então, da mesma forma, eu vejo os hubs de inovação assim. A gente tem uma alta concentração não só de conhecimento, mas também de aprendizados. Porque empreender é uma jornada que, consequentemente, você vai muito mais errar do que acertar. Então, esse acúmulo de aprendizados a partir dos erros, eu acho que é super importante para todas essas organizações, né? Como eu falei, nesse aspecto de empreendedorismo, poderem ter acesso para que elas possam desenvolver as suas iniciativas de inovação aberta, a sua entrada no mercado, o go-to-market ou o Product Market Fit, enfim. Então, acho que interage com o empreendedor ou com a empreendedora, facilitando esse processo. Quando a gente olha para governo, de maneira muito pragmática, a gente tem os hubs ao incentivar a atividade empreendedora, contribuindo direto ou indiretamente para a arrecadação de impostos, por exemplo, para os governos, e fazendo com que a gente gere esse ciclo de prosperidade, fazendo essa engrenagem girar. Mas, por outro lado, de maneira mais moderna também, a gente percebe que não existe uma dicotomia entre o público e o privado. Naturalmente, são naturezas diferentes, mas eles andam em conjunto. Então, o governo também precisa pensar em novas práticas, em novas formas de entregar valor para a população, e inovação parece, e ao nosso ver, é super validado, que é uma forma interessante. E aí, Carlos trouxe o exemplo do Hub Goiás, acho que
impossível a gente também não falar sobre o Porto Digital, um parque tecnológico urbano, uma política Recife. pública desde o início dos anos 2000, que transformou, né, Recife, transformou Pernambuco. E falando agora, né, de Minas, acho que também tem uma iniciativa, né, importante, que é o CID. O CID ele surge como um programa de desafios do governo do estado de Minas. Hoje tem um escopo mais ampliado, mas também nessa lógica de modernização do serviço de atendimento à população. Quando a gente olha para a universidade, a gente percebe essa relação com os hubs, com o ecossistema como um todo, fazendo com que, primeiro, transfira esse conhecimento que é produzido na academia e que em muitos momentos não consegue ganhar, né, a sociedade, não consegue se transformar em produtos que melhorem a qualidade de vida das pessoas, que gerem impacto positivo para a sociedade como um todo. E acho que também interagem conseguindo absorver esse capital humano que, num primeiro momento, pode empreender, mas também pode se juntar, né, a governo ou ao setor privado com essa mentalidade intraempreendedora de fazer mais coisas, gerar mais valor e impactar mais positivamente a sociedade. E por fim, e não menos importante, a sociedade acho que é uma forma de interação importante porque, particularmente, quem está nesse meio não espera as coisas acontecerem. São pessoas que são muito proativas, que tomam ação. Então, a sociedade, ao meu ver, consegue se valer dessa relação com os hubs porque, né, ali nos hubs estão as pessoas que são fazedoras. Então, poxa, Juiz de Fora, Goiânia, Santos, o Brasil tem vários problemas. Mas não adianta também a gente só ficar reclamando ou terceirizando a culpa, né? Ah, não, mas também, né, o governo, o XPTO, isso é muito mais amplo do que uma discussão sobre governo ou sobre, né, a gestão, o partido que está ali. Né? Eu acho que a vida da sociedade, do país, ela é construída dia a dia. Então, a sociedade civil pode se engajar, né, no hub, nas comunidades de startups, justamente para poder tomar ação. E aí, consequentemente, contribuir diretamente para que a gente possa, né, dentro de todo esse contexto que a gente está falando, ter um país mais próspero. O que você trouxe aí, que a sociedade pode se envolver com os hubs para trazer essa transformação social, é super importante. E aí já tem muito a ver com a minha pergunta, que era da gente falar um pouco sobre que dificuldades que os hubs enfrentam, né? A gente sabe que os hubs têm milhões de dificuldades aí, seja tudo, desde a mudança de mindset, né, da sociedade em si, em compreender a importância de um hub de inovação, até mesmo às vezes entrada no governo, né, ou o governo em si é complexo, né? Quando a gente tem isso de mudança de mandato, ou de cargo comissionado e tudo, e muda, e a gente fica muitas vezes ali, eu vejo isso como exemplo em Santos. Santos a gente tem um prédio gigantesco, que é um parque tecnológico de 7 andares. Foi inaugurado recentemente, né, no começo desse ano. E ele ainda não foi ocupado pelas empresas. E a gente tem um problema gigantesco, que sempre é essa rotatividade de presidentes, de diretores e tudo mais, suscetível a eleições. E como que isso atrasa o desenvolvimento da cidade, né? Não só da cidade, porque, por exemplo, eu estou falando de Santos, que tem o parque tecnológico lá, que não representa só Santos, representa uma região como um todo, que é a Baixada Santista, que são pelo menos 9 cidades. Que Santos é a cidade que acaba puxando um pouco mais as outras, né? Impulsionando todas as outras. O que vocês enxergam assim como as maiores dificuldades dos hubs de inovação e como que a gente poderia se juntar, se unir, seja um hub auxiliando o outro, seja a sociedade, como que a gente influencia às vezes no governo, para a gente conseguir contornar um pouco mais essas dificuldades e transformar essas adversidades em oportunidades. Como que vocês enxergam isso? Bom, você trouxe um cenário muito curioso que a gente tem também em Goiânia, né? A gente passou por um processo nos últimos 4 anos na prefeitura, porque o prefeito eleito de Goiânia, né, não tomou posse, né, faleceu entre a eleição e a posse, né, que foi o Maguito Vilela, assumiu o vice-prefeito e, naturalmente, né, você parte de um princípio de que a pessoa que de fato estava preparada para poder assumir é a pessoa que acabou não assumindo. Ao longo dos últimos anos, a gente teve N trocas, né, dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, né, que conversa muito com essa pauta nossa. E isso também gera atrasos, porque quando você vai, né, para poder conversar com o secretário ou alguém ali da pasta, aí você vai e faz um primeiro alinhamento, quando você vai retornar já não é aquela mesma pessoa, já não é aquele time, já mudou. Então a gente teve pelo menos umas 4 ou 5 trocas durante os últimos 4 anos, e isso é muito ruim.
Então, do ponto de vista político, né, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Eu sou da escola do Brad Feld, né, da Techstars, e acho que tem um documento que ainda é muito atual, né, apesar de já ter alguns anos que foi publicado, que é o White Paper, né, da Up Global, né, onde fala sobre os pilares, né, de ecossistema, que é um outro framework também utilizado, né, que trabalha sobre talento, cultura, densidade, capital e ambiente regulatório. Então, quando a gente olha para todos esses elementos, né, o setor público ele é fundamental, assim como o talento. Só que tanto o setor público quanto o talento, os ciclos são menores. Brad Feld, ele fala também, né, não ele, mas né, o grupo ali que trabalhou, né, liderado por ele, né, como white paper, ele fala sobre ter compromisso de longo prazo, né? Então a gente precisa pensar no contexto, especialmente do público, de uma política pública e não de uma política de governo. Isso Né? mesmo. Então, assim, de um propósito de Estado e de nação e não de governo. Então, acho que a gente, enquanto sociedade, precisa evoluir nesse aspecto para que a gente construa coisas que são perenes e que não importa o governo que mude, né? E é um discurso que eu ouvi, a gente já falou aqui do ecossistema lá de Santa Catarina, né? E que eu ouvi no primeiro Startup Summit que eu participei lá em 2018, né? Foi o primeiro startup, ainda era Startup ISC Summit, depois virou Startup Summit, né? E ali estava a presença do governo do estado, e é um discurso que eles colocaram, né? Pô, por que está dando certo aqui a política pública? Porque o compromisso nosso é de longo prazo. Muda o governo, mas não muda o objetivo, não muda, né, as metas ali a serem estabelecidas. Então, a nível de governo, acho que tem uma grande oportunidade aí para que a gente, enquanto sociedade, porque nós somos únicos, nós não somos... É aquilo que o Arthur falou, né? A gente não pode simplesmente cruzar os braços e achar que eles vão fazer. Não. Eu acho que nós, enquanto sociedade, a gente precisa assumir também esse compromisso de ajudar o poder público, de entender que precisa ser um compromisso de longo prazo, né? Assim como as universidades, assim como, né, as políticas públicas. Então, quando a gente vê um programa como Inovativa, que já foi citado aqui, né, que inclusive é cooperacionalizado com a Base Startups, na parte do Inovativa, né, Brasil, né, e o Inovativa de Impacto, co-realizado com o Impact Hub, que transcende aí os 10 anos, né, como é o caso do Case, né, já 10 anos de operação, você vê que é algo que já passou por, né, governo A, B e C e continua gerando valor para o ecossistema. Isso é uma coisa que funciona e tende a perpetuar, né, de funcionalidade. Então, acho que é uma grande oportunidade que a gente tem quando a gente olha para todo esse ecossistema para poder fazer com que a gente consiga, né, não pensando a curto prazo, mas pensando a longo prazo. Quais são os desafios que nós temos nos próximos 10, 20, 30 anos, né? Sobre deixar um legado, né? Sobre deixar um legado, e principalmente entendendo que todos nós também somos passageiros, né? No Hub, a gente tem como o nosso porquê, ele fala sobre construir um futuro melhor para as futuras gerações. Sim. Né? Porque o que a gente está fazendo hoje, nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. Que mundo que a gente está deixando para eles? Acho que essa é a grande pergunta. A gente precisa se nortear a partir disso. Se a gente pensar só no hoje, a gente não constrói um futuro melhor, né? E em vista de todo o cenário que a gente tem hoje, como avanço da tecnologia, as revoluções tecnológicas, o que aconteceu nos últimos 10, 20 anos é algo singular na história da humanidade, né? Com a evolução da tecnologia da informação. E quais são os cuidados que nós temos que ter com tudo isso acontecendo de maneira tão rápida, né? Então, existem questões filosóficas aqui que, se a gente entrar nesse aspecto, a gente não sai daqui hoje. A gente precisa ver startups de uns 10 podcasts, por favor. Liberem mais podcasts aqui para a gente bater esse papo. Exatamente. Mas o contexto filosófico, né, ele é super importante e ele caminha junto com a Revolução Industrial, né, que começa lá atrás e vem evoluindo até o que a gente tem hoje, né, com a computação, com a inteligência artificial, com tudo isso que permeia as inovações tecnológicas e tudo isso que permite com que a gente tenha tido recentemente, num contexto de pandemia, a capacidade de produzir uma vacina num tempo recorde nunca visto, né, na história da humanidade. Então, dentro de um contexto da ciência,
da biotecnologia, né, de produzir uma vacina para um vírus desconhecido num tempo recorde. Isso foi possível porque existe um poder computacional que até então não existia até esse momento. Então a gente está vivendo um momento da história da humanidade que é singular, com uma certa ciência do que a gente está vivendo. Então a gente precisa olhar tudo isso com muito carinho, né, para que a gente consiga, de fato, deixar o mundo melhor para as nossas futuras gerações. Bom. Retomando um pouco a pergunta que você trouxe, acho que o Carlos trouxe um pano de fundo super importante para a gente, né, conversar, e eu vou também puxar o que ele trouxe, porque um dos grandes desafios, ao meu ver, do Hub, que acaba sendo também um conector e mobilizador de pessoas, é justamente a gente manter acesa essa chama do propósito, de você, em certa medida, ter que conciliar os interesses das pessoas, que em muitos momentos é diferente. Com pagar as contas também, né? Também. Então, existe... eu vou ficar em dois só pra gente não se estender muito, são vários, mas acho que essa é uma grande questão. Quando você fala de hub e conexão, você está falando no final do dia sobre pessoas, a gente já trouxe isso aqui, e é muito difícil você fazer gestão de um grupo muito grande de pessoas, e isso é até biológico, em certa medida, sabe? E essa é uma questão que eu acho que é uma dificuldade que a gente tem nos hubs, de manter isso aceso, manter as comunidades engajadas, não só comunidades de maneira geral, as comunidades do hub mesmo. Segundo, aí fazendo uma meia-culpa, em muitos momentos eu acredito que os hubs, eles ainda precisam melhorar um pouco mais em relação a tangibilizar resultados práticos de inovação. Tem muitas empresas que procuram os hubs achando também que no instalar de dedos elas vão se transformar em empresas mais inovadoras. Naturalmente não é assim. E elas querem investir às vezes só nelas, não na inovação aberta como um todo? Ao meu ver, existe muitos conceitos que ainda não são exatamente conhecidos, e aí as pessoas acabam tendo uma visão rasa desse processo de inovação. Mas eu não posso falar que o problema está no outro, porque senão não está dada a solução, né? É só eu trocar o outro. Então eu sempre tento trazer, né, essa autorresponsabilidade para mim, e eu penso que os hubs de inovação, eles têm que tentar ser mais pragmático quando fala sobre gerar resultados para que as empresas possam estar com os hubs. E resumindo, assim, isso que o Arthur está trazendo tem a ver com cultura, né? A gente tem um grande desafio, porque nós estamos num ecossistema incipiente, né? Conversando com uma startup aqui de Goiânia, eles estão fazendo um movimento de ter uma operação aqui em São Paulo. Eu até brincava com eles, assim, que percentualmente falando, que eles falaram que participaram de um evento, e em um evento de 2 horas eles conseguiram mais de 20 clientes. E da dificuldade que eles têm em fazer isso lá, né, em Goiânia. Porque como um ecossistema é incipiente, tem menos pessoas que têm esse aculturamento que o Arthur falou. Sim. Né, da colaboração, da experimentação, sim, da validação, e que aí eu até falei assim, cara, beleza, mas vamos entender uma coisa. Proporcionalmente, possivelmente São Paulo tenham o mesmo percentual de pessoas que tem essa cultura de inovação também, né, trabalhada, desenvolvida. Sim. A diferença é que aqui tem 10 vezes mais habitantes do que em Goiânia. Então, qualquer pouco aqui é muito, né? Então, por isso que São Paulo é essa singularidade no contexto econômico, no contexto de ecossistema, né? Mas, então, esse é um grande desafio que nós temos, que é cultura, né? E que muitas vezes, eu até uso muito como exemplo, né, o caso da Apple, né, do iPhone, que tem no Galaxy o grande concorrente, mas que a Apple utiliza uma tela da Samsung, né? Então, acho que talvez seja um grande exemplo de inovação aberta, que é de não entender que o teu principal concorrente pode ser o teu parceiro em alguma solução, né? Então, e aí a mentalidade, né, quando a gente fala da cultura da empresa, especialmente a brasileira, o empresário brasileiro, é de se fechar, ao invés de se abrir, né, para as possibilidades e para as oportunidades. A competição ao invés da colaboração. Exatamente. Perfeito. Então, eu acho que faz parte do nosso papel, entendendo esse desafio, de cada vez mais trabalhar esse contexto da cultura de inovação. E eu acho que isso foi matador aí, que vamos trocar competição por colaboração? A gente junto pode ser maior do que nós dois separados, né? Sim, então, eu acho que é um grande desafio que nós temos, né, em ecossistemas incipientes, em cidades menores, né, para poder trabalhar com as empresas
e com as startups e com os gestores de empresas que estão ali próximos da gente. Olha, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Arthur e Carlos. Aqui dava para fazer uns 10 podcasts nesse papo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço muito em nome da B Startups. Vocês querem só deixar só o site, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais sobre o hub de vocês, eu já vou falar o meu já, que é o www.hubbrasilexport.com.br. Já deixo o convite para quem quiser conhecer. Arthur? www.nossomoinho.com e no Instagram, LinkedIn, @nossomoinho. Boa. hubcerrado.com.br, no Instagram, @hubcerrado, lembrando que hub é HUB, Isso. né? hubcerrado.com.br, Instagram, @hubcerrado, _ em todas as outras redes, @hubcerrado. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até mais.